Acharam? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meus amados irmãos, existe um processo natural na vida, vamos dizer, de todas as coisas no planeta Terra que tem vida. Todos nós temos que crescer. Seja crescer fisicamente, seja crescer no sentido de conhecimento, seja crescer nos nossos sentimentos, todos nós tendemos a crescer. Deus não criou humanamente nenhum ser estático. A partir do momento que nós nascemos, nós entramos dentro de um processo de crescimento. Assim também os animais nascem e crescem, amadurecem e depois morrem. Não é diferente com respeito à vida espiritual. Deus, Ele anseia para que todos nós venhamos a crescer espiritualmente. Ao ponto que a vida espiritual diante de Deus, ela não tem limite. O nosso limite, se nós formos ter que falar, é sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Como Ele é eterno, então não há limites. A nossa vida espiritual jamais pode se estagnar. E quando está estagnada, algo está errado. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus vai colocar sobre isso, sobre o processo de crescimento que todos nós devemos ter. Mas ele começa a falar desse processo, primeiro no sentido positivo, e em segundo lugar no sentido negativo. Ou seja, o que não nos leva a crescer. E no versículo 26, vou começar do último versículo para frente, para trás, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e o texto diz, sendo grande a sua ruína. Aqui, o Senhor mostra que o processo de crescimento não ocorre quando nós somos insensatos. E o que é ser insensato? Segundo o dicionário, significa ser um homem tolo. O que isso quer dizer? É ser uma pessoa que não age em cima do bom senso, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é certo. É aquele que não está no seu juízo perfeito e cujos atos são contrários a exatamente o que é bom, a justa medida. E esta palavra chega a dizer que quem procede assim é um insano, é doido, é delirante. Ou seja, o que Jesus quer colocar, que atrapalha o nosso crescimento, é a gente ser exatamente tolo com respeito às coisas que nós ouvimos de Deus. A palavra de Deus nos apresenta, por exemplo, uma parte só
do período da nação de Israel, diante dos reis que foram nomeados. 196 anos só. Do rei Uzias até o último, Zedequias de Judá. Durante 196 anos, Deus mandou os seus melhores profetas para falar àquela nação. Exatamente dizendo a eles de se arrependerem, de mudarem de vida. Porque se assim não o fizesse, Deus iria entregá-los a Nabucodonosor. Ou seja, Deus mostrou a verdade, Deus mostrou o que poderia acontecer, e simplesmente eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Isaías chega a dizer, no capítulo 40, versículo 20, diz assim: tu vê muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O que Isaías estava colocando, que mesmo eles vendo as maravilhas de Deus, mesmo ouvindo das maravilhas de Deus na história do povo de Israel, eles simplesmente não consideravam. E é nesse sentido que a gente observa que acontece a questão do insensato. Ele ouve, mas não coloca em prática na sua vida. O preço de nós sermos insensatos, ou de sermos meramente ouvintes, irmãos, é muito alto que nós pagamos. Pois no ouvir as palavras, essas palavras não descem ao nível do nosso intelecto, ao nível da nossa mente e ao nível das nossas ações. O que Deus está querendo dizer aqui, que não é simplesmente ouvir, como cada um de nós estamos ouvindo nessa noite, mas é colocar isso e processar dentro do nosso coração. É interessante, por exemplo, um computador não funciona sozinho. Antes do computador funcionar, alguém colocou dados dentro desse computador. Ele recebeu N coisas dentro dele. E quando então você vai utilizar o computador, por exemplo, na área de cálculos, você vai colocar uma certa equação com dificuldades, em questão de segundos o computador resolve aquilo. Ele não resolve simplesmente porque ele tem um nome de computador, mas porque ele vai nos bancos de dados dele, todas as informações que tem, e utiliza essas informações para então processar e chegar ao resultado. Assim também Deus está querendo dizer de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa ser processada dentro de nós. As informações que Deus nos dá sobre a vida humana, as informações que Deus nos dá a respeito dos problemas que são ocasionados com os nossos pecados, todas essas informações não podem meramente chegar aqui e ouvirmos e não serem processadas dentro de nós, e assim elas não se transformarem em ações. Tiago chega a dizer, quem faz assim, está se enganando a si mesmo. Ele diz assim em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí ele diz assim, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu só ouço, eu estou me enganando. É como se eu perdesse o meu tempo. O que adianta, por exemplo, eu ir numa determinada palestra na minha empresa, se eu não quero aprender daquilo? Eu simplesmente estou me enganando com respeito à utilização do meu tempo, ou eu estou enganando aos outros. E ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A outra comparação que ele usa aqui é um espelho.
Todos nós nos olhamos no espelho, mas parece que rapidamente a gente esquece um pouco de nós mesmos. E aí a gente volta lá no espelho, poxa, eu estou com a ruga aqui. Mas depois que saímos dali, parece que esquecemos. Ele está falando e aplicando aqui essa ilustração no sentido de quando nós ouvimos que é bom a palavra de Deus, a gente até compara algumas coisas, mas depois, quando a gente não pratica, isso desaparece das nossas vidas. Nós nos lembramos, por exemplo, de Judas Iscariotes. Durante 3 anos ele andou com o Senhor Jesus. Durante 3 anos ele ouviu as palavras do Senhor Jesus. Durante 3 anos ele viu os milagres de Jesus. Mas é interessante, ele não processou esse conhecimento. Ele não processou aquilo que ele viu. E simplesmente parece que tudo caiu em esquecimento. E ele veio a fazer o que ele fez. A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 13, 19, o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ou seja, não processam, ouviu, mas não compreendeu, não processou, não levou para dentro do coração e para dentro da alma. Essas pessoas não compreendem a palavra de Deus. Aí ele diz que vem o maligno e arrebata. Ou seja, a palavra de Deus, as pessoas ouvem, mas como não processam, não compreendem, o diabo vem e o quê? Tira essa palavra daquela pessoa. A palavra continua dizendo assim: este é o que foi semeado à beira do caminho, usando lá a parábola do semeador. Aí no versículo 20 ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com uma alegria. Veja, ele ouve, fica alegre. Puxa, que coisa boa que eu estou ouvindo. Mas diz a palavra do Senhor que ele não tem raiz em si mesmo. Ou seja, essa palavra não desceu para a alma, essa palavra não desceu para o coração. E aí o que acontece? Diz que essa palavra é de pouca duração e que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da própria palavra, ele se escandaliza e não quer mais saber dessa palavra de Deus. Este é o ouvinte que a Bíblia chama de negligente. É aquela pessoa que se transforma em um insensato. E a pergunta é: como é que você está sendo? O insensato, ele não cresce espiritualmente. O insensato, ele não consegue entender as maravilhas do reino. O insensato não sabe nem ativar a sua fé. Às vezes ele pode ter, vamos dizer, uma crise de fé, mas não é fé. Ele não consegue ficar dentro do plano de Deus, porque não cresce, não vai para frente. Este é o insensato. Mas a palavra de Deus nos fala de uma outra pessoa, que é chamado aqui nesse texto de prudente. No versículo seguinte diz assim, no 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Vejam, ele diz que será comparado ao homem prudente quem? Quem ouve as palavras e o quê? As pratica. E aí ele diz o seguinte aqui: ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, o outro indivíduo, o insensato, diz o texto que é como se ele edificasse a sua casa sobre a areia. Não tem fundamentos. Quem ouve e não pratica, faz exatamente isso na sua vida. A sua vida está sendo construída sobre a areia. Pode estar na igreja, pode gostar de vir à igreja, mas a sua vida não tem solidez, porque não está sendo construída sobre o que deveria ser construído. Aí o texto continua dizendo: e caiu a chuva, veja, na mesma semelhante daquele insensato,
que não atende à palavra de Deus, diz que caiu a chuva também sobre ele, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Veja, a casa do insensato ela cai, porque está sobre a areia. Mas a casa do prudente está edificada sobre a rocha. E as mesmas intempéries que vêm para o insensato também vêm para o prudente. A casa roe, o outro não. O que é ser prudente? Ser prudente é aquele que ouve e pratica. Ser prudente é aquele que é sábio. É aquele que não procura o perigo. Aquele que é cauteloso. Aquele que é sensato. Aquele que considera atentamente na lei da liberdade e nela persevera. Observa que o prudente, ele ouve a lei de Deus, a lei perfeita, e diz aqui que ele persevera. Ou seja, ele entende, processa dentro do coração dele e ele passa a ser perseverante. Não é diante de uma tempestade que ele vai desistir de Deus. Ele mantém a perseverança. E diz aqui também que não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Essa é a diferença. O outro ouve, o outro não persevera, e o outro não é uma pessoa operosa praticante. O prudente não. Ele ouve, desce, ele processa na sua mente, processa no seu coração, desce para a sua alma. E aí, meus irmãos, ele persevera. E aí, meus irmãos, ele opera, ele pratica, ele fala, ele veste as vestimentas da vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Esse que é o prudente. Imagine o seguinte, se um de vocês estivesse com um apendicite, vocês fossem ao médico, chegasse lá no médico e falasse, doutor, eu estou com uma dor aqui. Aí o médico simplesmente dissesse para você, olha, tem um chazinho aí que a minha avó receitou, vai, toma esse chazinho e deita. Daqui a pouco isso melhora. Ele faz isso? Não. O que esse médico faz? Quando você vai colocando os seus sintomas, ele vai pensando a respeito daquilo que ele aprendeu na universidade. Ele vai ligando aos ensinamentos que ele aprendeu. Poxa, essa dor nesse lugar. E aí o que ele faz? Ele vai lá e examina. Porque essa dor em determinado lugar que ele aprendeu é de fato um sintoma de apendicite. E outra coisa, quando ele vai proceder alguma coisa e dizer para você fazer, ele não vai só nisso. Ele aprendeu que precisa de exames. Ele te manda para você fazer algum tipo de exame ligado a isso. Depois que ele recebe essa gama de exames e que ele liga ao que ele aprendeu, ele chega ao sintoma e diz, você está com apendicite. E esse apendicite vai ter que ser operado. Então não é algo da imaginação, não é algo que a vovó disse para ele, mas é algo que ele aprendeu. A prudência dele vai levá-lo a realizar uma excelente cirurgia. Ele vai saber cortar exatamente onde está o apêndice e vai retirar esse apêndice. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo aqui do prudente. O prudente é aquele que examina a palavra de Deus e diante das dificuldades, dos sintomas que são apresentados na vida, ele pega isso e liga a palavra de Deus. Poxa, eu aprendi disso, estou passando por essa dificuldade. Poxa, eu aprendi que eu tenho que orar a Deus. Eu aprendi que eu tenho que ser perseverante. Eu aprendi que eu não preciso eu andar ansioso. Deus vai cuidar de mim. Este é o prudente. O prudente, ele examina as coisas e age exatamente com um bom senso. A palavra de Deus é cheia de ilustrações de pessoas que foram prudentes. Como, por exemplo, o rei Asa. O rei Asa pega um reino que a idolatria havia entrado em Israel.
ele pega um reino que o seu pai havia desobedecido a Deus. Ele pega um reino dividido. Há pouco tempo o reino havia sido dividido, com Roboão e Jeroboão. E naquele momento que ele pega, um profeta chega a ele e diz determinadas coisas a respeito do que Deus poderia fazer. E o que ele fez? Ele buscou a Deus. Ele observou aquilo que foi dado ali para ele. Ele observou aquilo que ele já tinha aprendido na vida e pegou e disse para o povo: vamos lançar fora todas as abominações, todas as coisas que nós fizemos errado. Vamos tirar os postes ídolos, vamos acabar com a idolatria. E o povo tirou. Depois ele disse: vamos juntar o povo, e congregou todo o povo, se uniram. Depois ele disse uma outra coisa: Deus gosta de sacrifício, vamos oferecer sacrifícios a Deus. Ele tirou aquilo da mente dele? Não. Ele tirou de conhecimentos da palavra do Senhor. E ele assim fez, e Deus abençoou. Este era um ouvinte prudente. Ele ouviu as coisas de Deus e colocou em prática na sua vida. Lembram de Zaqueu? Aquele homem baixinho, que vivia em Israel, cobrador de impostos, e que muitos não gostavam dele. E ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, direto ou indiretamente, alguma coisa começou a acontecer na vida dele. E quando ele quis ver o Senhor Jesus Cristo, ele subiu em cima de uma árvore. E quando Jesus passou embaixo dessa árvore, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, porque me convém comer na sua casa. Zaqueu desceu, recebeu o Senhor Jesus Cristo. E em um determinado momento ali que Jesus estava na sua casa, ele disse: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Jesus ficou tão impressionado com aquilo que ele disse, que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Mas por que Zaqueu teve essa mudança assim de repente? Porque ele entendeu aquilo que Jesus era. Ele entendeu que a sua vida precisava ser mudada. Ele não foi um ouvinte negligente, ele foi um homem prudente, ele colocou em prática. E numa prática tão grande que ele diz: olha, se eu defraudei, eu vou devolver isso às pessoas. Prática do Evangelho. Meus irmãos, Tito diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Veja, ele diz: quem tem Cristo, quem creu, precisa colocar a palavra em prática. E é por isso que ele usa esse termo de ser solícito na prática das boas obras. Aí ele diz: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, Deus não nos chamou meramente para ser ouvinte, mas para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Tiago 1, 21 a 22 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Veja, a palavra que nós ouvimos, nós temos que acolher com mansidão. Nós temos que acolher com prazer. É aí que começa o prudente, no acolhimento da palavra ao seu coração. E ele diz assim: a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Nós temos que crer que aquilo que Deus fala é poderoso para nos salvar. E ele continua dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Torne, então, praticante desta palavra do Senhor. A Bíblia está cheia de fatos. Daniel, quando estava
na Babilônia, diante dos babilônios, e vamos dizer, mais difícil ainda de viver na pureza, aquele homem, quando chegou ali, foi oferecido os manjares do rei para serem dados para ele. E ele colocou no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Por que ele coloca não se contaminar? Porque ele sabia que muitas daquelas coisas eram oferecidas aos ídolos. Isso é prudência. Ele tinha o conhecimento que o que os levou para o cativeiro foi exatamente a idolatria. Então ele havia processado aquilo dentro dele. E ele toma exatamente decisões prudentes para não se permitir ser contaminado. Isto é, irmãos, o ouvinte, praticante, o prudente. E Tito, no finalzinho de capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Você quer uma vida excelente? Você quer uma vida proveitosa? Ouça e pratique. Não seja uma pessoa negligente. O Salmo 1:2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sinta prazer na lei do Senhor. E aí ele diz aqui: e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Por que um médico se torna bem sucedido? Porque ele processou o conhecimento e aplicou o conhecimento na sua profissão. Isso em qualquer profissão, seja como professor, seja como advogado, seja em qualquer área da sua vida. Você será bem-sucedido se você pegar o que conheceu, o que ouviu, o que aprendeu e colocar em prática. É a mesma coisa. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos exatamente que Deus nos abençoe nas nossas coisas, em tudo que nós fizermos. Seja um ouvinte praticante da palavra do Senhor. Meus irmãos, concluindo, a partir de hoje, analise isso na sua vida. Como é que você está sendo como crente, como cristão? Como é que está entre você ouvir e você praticar? Lembre-se de uma coisa, como eu disse aqui, o texto nos diz que a mesma chuva que caiu para o insensato, os mesmos rios que transbordaram para o insensato, e também os mesmos ventos que deram com ímpeto contra a casa do insensato, também estiveram contra a casa do prudente. Deus está querendo nos dizer o seguinte, que tanto você que é crente como não é crente vão passar por dificuldades. E às vezes com a mesma intensidade. Mas qual é a diferença? A diferença é que a sua casa não vai cair. A sua vida não vai ser destruída. Porque o que pratica, diz a palavra do Senhor, que Ele está construindo a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. E quando a nossa vida está construída em Cristo, nós vamos passar por mesmos problemas daqueles que não são crentes. Mas a grande diferença é que você estará firme. A grande diferença é que você vai vencer em Cristo Jesus. A grande diferença é que isso não vai destruir a sua vida. A grande diferença é que a sua casa vai permanecer em pé. Meu irmão, você quer crescer espiritualmente? Esse é o caminho. Ouça e processe aquilo que você ouve. Processe dentro do seu coração. Processe dentro da sua alma. Tenha prazer com as coisas de Deus. E você vai ser um bom praticante. E com certeza você vai vencer as intempéries dessa vida.
É isso que o Senhor Jesus quer nos dizer nesse texto. Faça isso. Ouviu? Pratique. Não deixe que chegue na segunda-feira e você já esqueceu tudo que você ouviu. E se for na quarta-feira, pior ainda. Não lembra nem mais do texto que foi pregado. Ouça, medite e pratique. E você vai crescer espiritualmente. E você vai experimentar mais a glória de Deus. Você vai experimentar mais o amor de Deus. Você vai experimentar mais a bondade de Deus. Você vai ser mais cheio do Espírito Santo. E você vai ser um vitorioso em Cristo Jesus. Faça isto.